Começa agora. Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. Papo de Vendas com Jacques Greenberg. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Papo de Vendas. Hoje com uma convidada muito especial que, além de uma super profissional, é uma grande amiga. Carol Saraiva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Jacques. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Carol, sabemos que você, no mundo do marketing, o seu nome, assim, soa pelas empresas, Não só por onde você passou, mas quem atua no segmento conhece Carol Saraiva. E qual a importância, antes de falarmos um pouco de marketing, para quem está aqui nos assistindo, ouvindo, qual a importância de se relacionar bem, do bom astral, Você traz para as empresas, para o ambiente de trabalho, antes do seu profissionalismo, você traz a Carol pessoa, Sempre motivada, alegre. E como você vê isso no mundo corporativo e qual a importância? Já que se a gente está falando de marketing, tem que ter bom astral, Acho que tudo começa com o relacionamento, o networking, faz parte do nosso dia a dia de trabalho e da nossa área, Comunicação. Não à toa, sou formada em comunicação. Acho que como a gente passa mais tempo atuando no nosso ambiente de trabalho, é importantíssimo e imprescindível que a gente tenha bom astral, que a gente traga boas energias para esse ambiente e isso vai se propagando. Como estou muito tempo no varejo, sempre lidando com pessoas diferentes, agências, então o relacionamento ele acaba se fluindo, você acaba se cruzando com as pessoas em cada lugar que você passa. Então a importância de você ter um bom relacionamento é que mais pra frente você vai cruzar com essas pessoas, elas vão cruzar seu caminho e você nem sabe o momento que você vai cruzar com elas. Então a gente tem que ter um bom relacionamento e prezar por isso. Muitos que acompanham o nosso canal, seja no Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, são vendedores ou profissionais na área comercial, representantes comerciais, gestores. E essa comunicação, esse bom relacionamento, funciona também na área de vendas? Com toda certeza. O bom vendedor é aquele que sabe se comunicar, Então você tem que saber falar, se comunicar, ter boa estratégia de comunicação, assim você ganha as pessoas mais próximas de você. Isso é importantíssimo, tanto no âmbito do trabalho, quanto na área de vendas, para você prospectar clientes, para você ter um bom relacionamento. Até porque, Jacques, na área de vendas, muitos clientes eles acabam tendo uma boa relação com o vendedor e ele tá por uma questão de fidelização, porque o cara teve empatia com o vendedor e continua o relacionamento com ele. Que legal. Então, podemos dizer que muitas empresas, para quem trabalha B2B ou até B2C, o cliente ele volta pelo relacionamento com a pessoa. A grande maioria, sim. Com certeza a gente pode afirmar. Ele quer ser fiel àquele vendedor e ele se mantém essa relação com ele. Eu acredito bastante, Carol. E agora, então, já engajando, como que você vê o marketing junto com vendas? Qual a importância? Porque antigamente algumas empresas tinham a diretoria de vendas, era a mesma da área de marketing. Exatamente. Hoje, muitas empresas estão dividindo as áreas, que também é uma opção. Mas qual a importância delas andarem juntas? Como o marketing e vendas conseguem se unir para aumentar os resultados nas empresas? Eu sou da seguinte opinião. Marketing e vendas caminham lado a lado, Uma coisa está sempre 100% ligada à outra. O marketing, uma vez que ele está para chamar a atenção do cliente, para despertar um interesse ou desejo, dependendo do que a gente está trabalhando, vendas está ali para fazer o negócio virar. O trabalho que o marketing fez de atrair, vendas está lá para fazer reter, Então, um caminho é lado a lado. Se marketing tá para a gente poder despertar o interesse e a atenção dos clientes, seja num produto, num serviço, a venda tem que fazer o papel de virar esse jogo, de reter esse cliente e realmente virar esse relacionamento para uma venda propriamente dita. Até uma coisa engraçada, Clientes de empresas que eu faço consultoria,
Toda vez que eu falo com a equipe de vendas, ele fala, não, mas marketing não entende, eles não vivem o dia a dia, não vão para a rua conosco. Daí chega leads, porque hoje só se fala de tráfego pago, não entende o marketing como um todo, que vai muito além disso, né? Então, chega lead desqualificado, o cliente eu ligo, eu tenho um trabalho de convertê-lo para comprar aquilo que nós vendemos, o lead não chega pronto. Né? E eu até brinco, que eu falo assim, o lead, eu tenho uma sorveteria. Se o lead liga, manda um WhatsApp falando, tem remédio, o lead é desqualificado. Porque você tem uma sorveteria, você vende sorvetes e não uma farmácia que vende remédios. Mas, se o lead manda uma mensagem, tem sorvete de chocolate com conhaque? Daí você responde, não tem. O lead é qualificado, porque ele quer sorvete e procurou uma sorveteria. Não é porque você não tem o produto que o lead é desqualificado. Exatamente. E há necessidade do trabalho. O lead ele não vem pronto, até porque se viesse, não precisaria do representante do vendedor. Exatamente. Colocaria uma automação ou uma inteligência artificial, um chatbot, que faria a integração, direcionaria para um site, né? E o cliente compraria sozinho. Graças a Deus, precisamos de negociações para que o nosso emprego como vendedor continue sendo procurado, tendo uma demanda alta. Como que você vê essa relação do marketing além do tráfego pago, além de gerar leads para o time comercial, por exemplo? Essa questão de gerar leads, ela é importante, ela precisa ter, mas como você falou, precisa ter todo um trabalho para você conduzir esse lead, para ele ter um encantamento e assim chegar a finalizar a compra, enfim, tá engajado com o seu produto ou serviço, né? É importante a gente ter, mas não é só isso, né? O marketing hoje, ele anda muito lado a lado com um trabalho de marca, com o branding propriamente dito. Eu gosto muito de usar um exemplo, por exemplo, de água. Tem a água, você tá aqui, Água Voz e a Minalba, por exemplo. A Água Voz, ela não vende estilo de vida. Ela vende o que ela representa quando você segura ela. Ela vende o que você sente ao ter uma Água Voz na mão. Por isso que ela custa R$30 a garrafa. Já a Minalba, ela vende hidratação, ela vende estilo de vida. E as duas são águas. Só que a Minalba, ela vende hidratação. Aquela com menos sódio, né? Para você usar no dia a dia. Enquanto a Água Voz, ela vende o que ela te causa quando você segura uma garrafa daquela. Então é muito relativo, né? Todo mundo quer água, o lead que chega para uma para outra provavelmente é o mesmo, mas a Água Voz, ela tem um branding já bem estabelecido no mercado, que quem segura já até se infla, puxa, eu tô com uma Água Voz, né? É o que eu sinto. Enquanto que a Minalba é uma hidratação, é um estilo de vida, você precisa se hidratar, uma água com menos sódio. A Água Voz, ela não precisa dizer o componente que ela tem na água. Ela não precisa dizer que ela é mais funcional, que ela vai te deixar com uma vida mais saudável. Ela não precisa disso. Simplesmente pelo nome dela. Legal. Você falou um pouco da importância também do branding. Sim. Explica para nós o que seria, né? E como, assim, empresas pequenas e médias tem que se atentar também ou só funciona para grandes empresas? Não, Jax, todas as empresas precisam se atentar, porque o branding, ele faz parte da reputação da sua marca perante o mercado. Então, se você consegue fazer um trabalho de marca, que a gente sabe que não é fácil, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra que a sua marca, que antes não era conhecida, vai ser conhecida. Isso são com pequenas ações de marketing que realmente vai fazer a sua marca ser conhecida, que o branding vai ser trabalhado. Isso é um trabalho de médio a longo prazo, não é curto prazo. Então, a gente precisa fazer pequenas ações para reforçar a sua marca perante ao mercado ou mesmo aos seus clientes. Sejam ações de venda, sejam ações casadas com outras marcas, um co-brand, um cross-merchandise, dependendo de qual área de atuação que você está. É importante fazer pequenas ações, independente do tamanho ou do seu segmento, para você ter essa lembrança de marca para os seus clientes. Aí você começa a fazer um trabalho de branding. Aí a sua marca, ela já vai ser uma marca destino.
É a história aí da água, né? Você já vai querer ter o desejo, poxa, eu vou lá. Realmente todo mundo vai lá. Nossa, aquela pessoa apareceu comprando naquela loja ou usando aquela marca. Você vai começar a estar mais na memória dos clientes e aí você começa a ser um roteiro de destino. Legal. E é muito importante antes a empresa querer saber qual o posicionamento que ela deseja, né? Porque quando a gente Exatamente. fala de branding, não é só falar para o marketing, faz. Não, faz, mas qual é a mensagem que nós queremos passar da nossa empresa? Qual é o público? Né? Então, por exemplo, eu sou fã da Chili Beans como marca, posicionamento. Eles têm um público, eles têm um perfil de colaboradores nos quiosques, nas lojas, que representa o público que eles querem representar. Exatamente. Né? O Caíto, ele representa isso no dia a dia dele, seja com vestuário, seja com as palavras. Né? Então é muito importante uma empresa, quando posicionar sua marca, que todos, principalmente de dentro para fora, entendam esse posicionamento e aonde você quer chegar. Exatamente. Então, vamos pensar assim, uma empresa pequena. Tá? Eu tenho um cliente, ele tem uma clínica odontológica. Ele não sabe como se posicionar no mercado, se ele quer falar com o consumidor final, se ele quer falar com pintores ou arquitetos. Né? Qual é a dica que você daria, assim, começando do beabá, de uma forma bem simples, para preparar um brand para essa loja? De dentro para fora, né? Vamos lá, foi o que você bem falou. Quem a gente quer, qual é o sentimento que eu quero parecer, que eu quero transmitir para o meu cliente? Porque eu sou o retrato da minha empresa, né? Eu sou meu cartão de visita, né? Você citou aí a Chili Beans. Quando a gente fala de Chili Beans, a gente entende que é uma marca descolada, uma marca mais jovial, uma marca alegre. E é isso que o próprio Caíto e os seus funcionários representam. Tem uma pimenta como logo, então é um negócio mais descolado, mais descontraído. Eles repassam isso para o público. Então, a clínica, ela quer atingir quem, mas o que ela quer passar? Quando você souber o sentimento que você quer transmitir, eu quero passar credibilidade, eu quero passar lealdade, eu quero um público fiel, mais sênior. Eu preciso desenhar quem eu quero atingir, o que eu quero transmitir. Se você tem isso muito bem desenhado, você consegue, junto do time de marketing, desenhar uma estratégia de comunicação para esse perfil de público. Porque não tem segredo, não tem magia. Você precisa saber quem você representa e quem você quer atingir para você fazer um plano elaborado para esse segmento. Legal. E no exemplo de uma loja de tinta, Sim. tá? Que é commodities, eu entro, compro uma tinta e saio. Tá? Eu quero uma Coral, quero uma Souvenir, quero uma Sherwin Williams, uma massa corrida, uma lixa e um pincel. Né? Então, como definir o público e como uma loja pode preparar o seu ambiente, qual a importância do balconista, do vendedor, entender essa mensagem. Dê um exemplo, fugindo do padrão de uma loja de tinta. Tá? Eu sei que você não veio preparada, a pergunta veio de surpresa, mas o que você mudaria hoje? Lojas de tinta são muito parecidas. O que você mudaria hoje numa loja de tinta para dar uma cara nova para um público X? Né? Conta aqui esse segredo para nós, né? Caso a pessoa fale, caramba, eu tenho uma loja de roupa, mas eu peguei essa sacada e eu vou transformar para o meu segmento. Loja de tinta é bom que você pode trabalhar aí alguns clusters diferentes, alguns públicos diferentes. Ao mesmo tempo que você tem o pintor que chega com a listinha de compras, você tem a mãe, né, uma futura mamãe que está grávida, que precisa pintar o quarto do seu futuro bebê. E você tem um arquiteto que está lá para escolher cores para o seu cliente. Então, o momento que você consegue envolver, de atrair esses 3 clientes para dentro da sua loja, que é importantíssimo, você estar alinhado com o seu time de vendas, você consegue retê-los. Poxa, mas como eu posso fazer isso? Vamos fazer campanhas, né? Pensar em campanhas inusitadas, pensar num calendário de varejo para você atrair. A gente acabou de sair, né? Vamos supor, meio do ano que você tem festividades juninas, por exemplo. Poxa, faz uma ambientação atrativa que atraia, inclusive, crianças. Coloque pequenos docinhos, uns pincéis com uma aquarela para quem estiver ali escolhendo, né, pintar. Uma mãe, por exemplo, que já está com um sentimento mais aflorado, ela vai ficar um pouco mais encantada com aquilo. Você vai trabalhar a forma lúdica, os sonhos, trabalhar com uma paleta de cores. Falar, cara, você pode escolher a cor que você deseja para o seu futuro bebê. Né? Para pintor, você ter ações atrativas para o pintor
para o pintor não apenas comprar, mas para ele retornar. Poxa, talvez um programa de cashback, um programa de benefícios para ele, ou um desconto exclusivo para ele se sentir exclusivo naquela loja. E quando você tem essa comunicação muito bem feita com o vendedor, né, o balconista da loja de tinta, eles conseguem falar com esses diferentes públicos e atraí-los para voltar novamente na loja. Legal. Quando a gente fala de loja de tinta, estamos falando de cores. Exatamente. Né? Dificilmente, por questões de tamanho, espaço ocioso, não é possível montar um espaço kids, como alguns restaurantes fazem, e que atrai muitas famílias, porque os pais conseguem almoçar, conversar com os amigos, enquanto as crianças brincam. Uma grande dificuldade das famílias, ao sair para comprar tinta, é onde deixar o filho. E as lojas de tinta geralmente têm uma mesa para receber arquitetos, famílias. E se nessa mesa eu colocar aquele caderno de pintura com giz de cera, ou fazer como alguns restaurantes fazem, colocar uma folha em branco, né, de sulfite tamanho cartolina, com giz de cera, aquarela, com pincel para pintar, desenvolver alguns pincéis artísticos para a criança, com a marca da loja para distribuir, né? E essas são coisas pequenas que você não precisa deixar à mostra, mas entrou uma família com uma criança, olha mãe, pai, posso colocar a criança aqui na mesa, desenhando, enquanto a gente olha tintas, porque enquanto a criança estiver ocupada e a mãe, ela consegue comprar mais. A mãe vai chegar para o filho e vai falar, vamos embora? Não, eu quero continuar pintando. O que a mãe faz? Volta e compra mais. Ela vai querer mais uma cor, vai querer mais um acessório. E, ao mesmo tempo, falando de pintores que você comentou, é o espaço do pintor. Ele tem um cafezinho, tem uma água, tem uma bolacha, ele tem um espaço com Wi-Fi que ele pode sentar, um ar-condicionado, um ventilador, ele tem um ambiente que ele sente, assim, esse é o espaço dos pintores, que ele possa, se não estiver trabalhando, que ele queira ir para a sua loja para bater papo, para conversar, para ser acolhido, para ser ouvido. Né? E tudo isso faz parte de estratégias de marketing e branding. Jaque, você tocou num ponto chave. Essa criação do ambiente acolhedor dentro da loja é o ponto fundamental, principalmente para os perfis de públicos diferentes. E esse é o segredo. A partir do momento em que você tem um ambiente que acolhe, que é receptivo, que não precisa ter muitos investimentos, faz o cliente retornar e querer estar sempre nessa loja, né, nesse destino. O fato da criança, como você bem disse, ter um papel que seja de colorir, ou giz de cera, ou um pequeno pincel artístico que muitas lojas de tinta com seus fornecedores de acessórios possuem, não é nada, né? Com uma tinta, nem que seja uma guache, né? Pequenas tintas para as crianças ficarem ali. O pintor, ele já se sente acolhido se você dá o cafezinho para ele, se você mostra para ele as novidades que chegaram de acessórios, ou mesmo se você tem aí um brinde, ele fez uma compra, uma camiseta da tua loja, ou um boné, porque a gente sabe que pintor suja muito nos trabalhos, nas pinturas, eles adoram. Então, assim, um pequeno mimo que a sua loja entregue para eles, né, já faz ele ser fiel, já faz ele fidelizar. Então, não somente um trabalho envolvendo estratégias de comunicação para atraí-los para dentro da loja, mas o ponto de venda é reter esses clientes com um bom atendimento, com um atendimento aconchegante e com o mínimo que eles se sentem bem receptivos. Que legal. Carol, infelizmente estamos chegando ao final. Não acredito. Do nosso bate-papo, mas antes da mensagem final, eu quero fazer uma última pergunta. Vamos lá. Você, como especialista em marketing, conhece muito o varejo. Se você pudesse trazer uma dica para quem está tendo dificuldades de aumentar seus resultados, aumentar seu faturamento, que muitas vezes foca só vendas, cobrando o vendedor vende, tem que bater meta, mas esquece do que está por trás, que é exatamente o que você faz nas empresas. Então, qual é a dica que você traz para esse comerciante, para esse empresário ou representante comercial? O básico bem feito sempre funcionou e não agora ele vai deixar de funcionar.
Então, esteja sempre atualizado. Pelo mínimo que seja, estude, vê que o mercado está sempre em constante mudança, estude, leia os novos canais de comunicação, as formas de abordagem mudaram, como que você pode aprofundar e conquistar os seus clientes. Então, fazer uma comunicação pequena, mas assertiva, faz toda a diferença. Com quem que você quer falar? Quem você quer atingir? Faça uma comunicação básica e bem feita, que o seu sucesso já vai ser garantido. Legal. Para você que está nos assistindo, antes da Carol trazer a mensagem final dela para nós, que eu já estou ansioso, é importante lembrar que, independente do tamanho do seu negócio, focar marketing junto com vendas é o que fará a diferença. Marketing digital, marketing revolucionário, inteligência artificial, tudo é importante. Mas marketing estratégico, marketing offline ainda funciona. E muitas vezes nós esquecemos de pequenas ações que podem fazer a diferença. Em uma das minhas empresas, trazer um insight para você, eu fiz mala direta. É algo que eu fazia há 25 anos atrás. O que é mala direta? É uma folha de sulfite xerocada, impresso em preto e branco, com 2 dobras, uma etiqueta com o endereço do destinatário, de quem vai receber, e um carimbo de impresso. É um meio que os correios entregam essas correspondências, é o meio mais barato que existe. E sabe o que é legal? No passado, há 25 anos atrás, não dava resultado, porque todos faziam. Eu lembro, as grandes redes de supermercados mandavam o catálogo da semana via mala direta, via impresso. Todas as empresas faziam isso. Hoje, ninguém faz. É marketing digital, redes sociais, Google Ads. E eu resolvi, com um dos meus sócios, voltar a fazer mala direta. E qual foi a persona, qual foi o público? Ex-clientes. Focamos o ex-cliente, que no nosso CRM já tinha ali o cadastro, tinha o endereço. Resolvemos mandar essas correspondências. Em uma cidade com 80 mil habitantes, encaminhamos 5.400 correspondências. No passado, o retorno seria de 0,8% a 1,2% de retorno do total de cartas enviadas. Fizemos esse envio há 3 meses e tivemos 3,7% de retorno. O que eu quero dizer? O público não recebe mais correspondência. Quando chega uma carta na casa, eles abrem, eles leem, porque não faz mais parte da nossa cultura. Hoje todos mandam e-mail marketing, que ninguém aguenta mais. WhatsApp marketing, que ninguém aguenta mais. De repente você recebe uma carta com seu nome, faz toda a diferença. E o investimento é muito mais baixo do que um Google Ads, do que um tráfego pago, por exemplo, no Meta, Instagram e Facebook, que também precisa, porque o sucesso do seu negócio é a soma de várias ações. É pensar em ter 5, 7, 8 ações por mês. Uma só não irá revolucionar o seu negócio, fazer o seu faturamento crescer. É preciso ter várias ações pequenas que, na soma total, o seu negócio cresce. Carol, deixe para nós a sua mensagem final, a sua pílula, a sua dica. Vamos lá, pessoal. Marketing é estratégia. Conheça o seu negócio, conheça o seu cliente e se atualize, estude, vê o que está acontecendo. Pequenas ações darão resultado para o seu negócio. Então, marketing são a soma dessas ações aliado com o time de vendas. Muito obrigada, Jax. Eu que agradeço, Carol. Espero em breve tê-la aqui com a gente novamente. Com certeza. Para você, fique ligado, compartilhe essa postagem, esse podcast com seus colegas, amigos e não perca os próximos episódios. Você está ouvindo Papo de Vendas.